torcedor palmeirense viveu mais um capítulo eletrizante dessa janela de transferências que, convenhamos, já entrou para a história recente do clube. Não só pelos nomes que apareceram, não só pelos rumores, mas principalmente pelo audacioso movimento que o Palmeiras tentou fazer para trazer nada mais nada menos do que Thiago Almada, o meio-atacante argentino que brilhou com a camisa do Botafogo e que em 2024 foi um dos grandes nomes da Libertadores. A expectativa, que começou discreta, cresceu como pólvora. O Palmeiras, sempre estrategista no mercado, começou conversas com o staff do jogador no início de janeiro. A negociação não era simples, e ninguém dentro do clube vendia essa ilusão. Mas o futebol, assim como a vida, precisa dessa provocação ao impossível. E ali havia um impossível que, por alguns instantes, pareceu possível. Só que nesta sexta-feira, em entrevista, Almada colocou um ponto final no sonho alviverde, soltando a frase que caiu como soco no estômago da torcida: "Vou seguir no Atlético de Madrid." Foram 7 palavras que acabaram com semanas de especulação, bastidores, conversas, sondagens e esperança. E o torcedor, que já imaginava Almada pisando no gramado do Allianz Parque para comandar o meio-campo e municiar o ataque, teve que lidar com a frustração que acompanha toda grande tentativa frustrada no mercado. Mas para entender essa novela e por que ela empolgou tanto, é preciso voltar ao contexto. Desde o ano passado, a imprensa espanhola já sinalizava que o Atlético de Madrid poderia vender o jogador na janela, sobretudo para abrir espaço para reforços e renovar a estrutura de ataque do Simeone. O valor pedido assustava até grandes clubes da Europa: 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Estamos falando de uma operação de mais de 124 milhões de reais, e isso apenas pela metade do passe. O Palmeiras, porém, não se intimidou. Entendeu que em um mercado cada vez mais escasso de meias criativos e decisivos, Almada é o tipo de atleta que você tenta. Mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que a Europa seduz, mesmo sabendo que o argentino sonha alto na seleção e no cenário internacional. E por falar em seleção, Almada tem sido presença constante com Lionel Scaloni e mostrou maturidade impressionante com a Albiceleste. Isso valorizou ainda mais o jogador e, naturalmente, aumentou o assédio de clubes europeus. Não faltaram interessados, o que torna ainda mais simbólico que o Palmeiras tenha entrado na disputa. Agora, vamos falar de estratégia. O Palmeiras tem sido extremamente inteligente na montagem de elenco nos últimos anos. Com Abel Ferreira, o clube adotou um modelo que mistura atletas jovens, atletas de mercado interno e contratações pontuais mais pesadas, como no caso de Flaco Lopes e Bruno Tabata, por exemplo, mas sempre dentro de um cálculo sustentável. Só que 2026 é diferente. O clube enxerga uma temporada longa, pesada e com várias frentes, e sabe que Libertadores exige elenco. Mais do que isso, exige talento ofensivo. Não dá para brigar apenas com intensidade, com tática e com sistema. Em mata-mata você precisa daquele jogador que decide um jogo com uma bola. E o Palmeiras sabe disso. Por isso o interesse em Almada, e por isso a diretoria ainda olha com carinho para outros nomes, como o próprio John Arias, atualmente no Wolverhampton, que segue sendo monitorado. Arias tem força de arranque, agressividade, 1 por 1 de alto nível e capacidade de desequilibrar, características que se encaixariam perfeitamente no Palmeiras. A negociação, no entanto, não andou com a intensidade que alguns torcedores esperavam, muito por conta da firmeza do clube inglês, que não facilita a saída de peças valorizadas. Dentro da academia de futebol, o sentimento não é de derrota. Pelo contrário, a avaliação é que o Palmeiras fez o certo. Tentou, insistiu, negociou, levou a possibilidade até onde era saudável financeiramente e sem comprometer projetos maiores. Ao mesmo tempo, há uma convicção clara de que o Verdão precisa, sim, de ao menos um reforço ofensivo que chegue para jogar. E aqui entra um ponto importante: quem o torcedor quer? E mais, quem o torcedor acha que se encaixa no sistema do Abel? Almada, por exemplo, poderia atuar centralizado, como meia avançado, mas também pode cair pelos lados, iniciar mais aberto e infiltrar entre as linhas. Seria um jogador extremamente útil em fase de construção baixa e organização ofensiva. O Palmeiras sente falta disso em jogos travados. A janela ainda está quente. Há agentes oferecendo nomes, há clubes em reformulação, há atletas pressionando saída. E o Palmeiras está atento.
O clube não vai fazer loucura. E isso, goste ou não, é parte da razão pela qual o Palmeiras segue dominante no Brasil nos últimos anos. Mas também vai aproveitar a oportunidade se ela aparecer. Agora é o momento de ouvir vocês, torcedores. A torcida palmeirense é extremamente apaixonada, conhece futebol, entende mercado e sabe exatamente o que quer ver em campo. Então comenta aí, você achava que valia insistir no Almada? 20 milhões de euros por 50% valem a pena? Quem você queria ver no ataque do Verdão em 2026? Arias serviria ou você olha para outro nome? Deixa seu comentário, deixa o like, fortalece o canal e manda também seu nome e sua cidade, porque a comunidade palmeirense aqui está crescendo muito. E quem acompanha sabe que aqui a informação chega com análise, emoção e verdade. A novela Almada terminou, mas a janela do Palmeiras está só começando. E se tem uma coisa que o torcedor aprendeu nos últimos anos é: jamais subestime o Verdão no mercado.